Muito boa tarde para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo, nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, levando para vocês grandes empresas, profissionais, especialistas de diversas áreas. E hoje trouxemos dois convidados muito especiais para falar do assunto de gestão em recursos humanos, gestão e consultoria em carreira. Vamos entender com quem entende do assunto. Por isso que recebemos ao vivo nessa nossa programação Priscila Moraes, ela que é consultora executiva, especialista comportamental, representando aqui a empresa Enged RH. Vamos conhecer um pouco também dessa empresa que é grande destaque dentro desse tema abordado hoje. E juntinho a ela também recebemos o Fábio Moraes, ele que é diretor administrativo da Enged RH, para justamente compartilhar com vocês um pouco da experiência deles e dos grandes diferenciais que eles levam para vocês que nos acompanham sempre com muito carinho. Aí, do outro lado da telinha, aliás, vocês sempre são os nossos convidados principais, podem participar com a gente e interagir, trazer a sua pergunta, a sua dúvida dentro do tema abordado, que os nossos convidados vão auxiliar vocês. Vão, eu diria, oferecer uma consultoria gratuita hoje, hein? Mas tem que aproveitar Verdade. Agora, na hora. Obrigado pela companhia de vocês. Bom. E o nosso muito obrigado também pela companhia de vocês. Já deixo aqui um super boa tarde para Priscila. Tudo bem, Priscila? Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Nós que agradecemos pela oportunidade. Está sendo uma honra estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Para a gente é realmente muito gratificante poder ter a disponibilidade e um pouquinho de vocês, dessa experiência, desse conhecimento dentro do tema abordado. Fábio, tudo bem? Boa tarde. Luciano, muito boa tarde. É um grande prazer poder participar com vocês. Nos sentimos honrados e privilegiados em poder estar aqui nessa tarde, falar um pouco do que a gente faz da Enged, dos nossos serviços, e eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Antes da gente conhecer de pertinho um pouco desse trabalho fantástico dentro desse tema, né, quando a gente traz a gestão de recursos humanos, a gestão e consultoria em carreira, que é o que a Enged oferece com muita maestria, sendo ali administrada com toda essa gestão por parte de vocês dois, eu queria antes entender como que tudo acontece na vida da Priscila dentro dessa área, desse tema abordado. Você já vivenciava, já era apaixonada? Como que tudo foi acontecendo na sua caminhada? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Sim, eu já tenho 18 anos de carreira consolidada, né, na área de gestão de recursos humanos e desenvolvimento humano. Então, eu sou formada em administração, possuo MBA em gestão estratégica de pessoas, sou pós-graduada em neurociências e psicologia e sou master coach com mais de 7 especializações internacionais em coaching, né? Então, ao longo da minha trajetória destes 18 anos, né, de carreira na área, desenvolvi minha carreira primeiramente dentro de grandes empresas multinacionais. E chegou um determinado momento da carreira que nós dois juntos, né, entendemos que eu e o Fábio poderíamos aliar, né, nossa expertise com gestão de pessoas e poderíamos então transformar isso em um negócio e ajudar mais empresas e mais pessoas com o nosso trabalho. Fábio, ela deu um spoilerzinho já, mas na sua visão, na sua caminhada, traz um pouquinho aí dessa sua particularidade dentro desse tema, desse assunto que a gente vai abordar. Ela já disse que vocês se uniram para trazer, para fazer a diferença, né? Sempre falam que é muito bom quando a gente possibilita unir o útil ao agradável. Mas para você, como é que foi vivenciar essa área, esse segmento especificamente? Já atuava? Como é que tudo aconteceu? Então, Luciano, eu sou administrador como formação, né? E durante a minha trajetória profissional eu pude, eu também venho de experiência de grandes empresas multinacionais, onde eu fui líder de grandes equipes. Eu tive oportunidade de formar equipes, de desenvolver talentos, de conquistar resultados por meio da gestão de pessoas.
né? Uma gestão de pessoas, né, estruturada, planejada, focada em resultados, né? E formar equipes para alto desempenho. Então esse sempre foi a minha paixão, né? Eu posso dizer assim, que eu fui abençoado em conhecer a Priscila, em nos casarmos e na parte profissional a gente formar também um casamento na área profissional, sabe? Então isso vira um negócio, sabe? Chegou um momento das nossas carreiras que a gente entendeu, falou assim, por que não virar um negócio, não é? Por que não somar as nossas experiências, né? E a gente poder ajudar as empresas nesse sentido a desenvolver equipes, a formar equipes de alta performance, né? E nasceu a Enged. A Enged hoje é uma extensão do Departamento de Recursos Humanos das empresas. Priscila, uma curiosidade minha, e é óbvio de muita gente também, em relação ao nome, do significado. Existe algo muito forte em relação ao significado da Enged. Eu queria que você pudesse trazer essa sua visão, o que significa, para que as pessoas possam ter uma ideia mais clara, como tudo aconteceu e o porquê do nome. Sim, inclusive isso é uma curiosidade, né, de grande parte das pessoas, de onde vem este nome Enged. Então, Enged é um oásis, né, localizado em uma cidade judaica. Enged, ela é citada nos escritos bíblicos, né, por diversas vezes, onde Davi se refugiou em momentos de batalha. Então, quando nós trouxemos, né, a Enged, foi com essa essência de sermos um lugar forte de soluções estratégicas que trazem vida e transformação para dentro das empresas e para as pessoas que normalmente estão sofrendo algum tipo de dor, né? Então, essa é a nossa essência. A essência da Enged RH é trazer solução, vida e transformação para as pessoas. Tudo tem um porquê, na verdade. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Faz um sentido e muito sentido. O atendimento hoje, vocês consideram ser um dos grandes diferenciais da Enged? Sim, com certeza, né? Isso é um dos nossos diferenciais de mercado, porque nós prestamos um atendimento muito individual, personalizado, humanizado, né? Tanto para empresas quanto para pessoas, que nós temos 2 linhas de negócios, né? E acredito que a gente ainda vai entrar nesse quesito. Então, nós temos como um diferencial trabalhar muito próximo, né, das empresas com os projetos que nós desenvolvemos. Então, de fato, nosso atendimento é um dos diferenciais. E quando a gente fala de equipe, Fábio, esse time, esses profissionais que hoje fazem parte aí juntinho de vocês em relação à Enged, a experiência, o conhecimento dentro dessas áreas abordadas, dentre esses serviços oferecidos pela Enged, também tem um papel muito importante? Com certeza. Com certeza, nós temos parceiros de negócio, né, com alto nível de capacitação, né, nós formamos um time com grande conhecimento, né, na área de treinamento, recrutamento e seleção, terceirizamos folha de pagamento, né? Nós fazemos toda a parte de entrevista de desligamento. Tem empresas que precisam de entrevista de desligamento, então nós temos um time, né, uma equipe bastante capacitada para poder estar atendendo os nossos clientes aí de maneira personalizada, atender suas necessidades, né, superar em resultados, né? Essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo. Eu ia justamente perguntar essa deixinha que o Fábio trouxe agora, Priscila, em relação para você a grande missão que a empresa tem a oferecer aos seus clientes. O que você destacaria, de repente, complementando o que o Fábio trouxe? A nossa maior missão, né, quanto consultoria, é nos tornarmos a extensão do RH das empresas. Então, aquilo que o seu RH não consegue fazer, nós fazemos por você.
Então, o RH, hoje, ele precisa ser um RH muito mais estratégico do que operacional. E esse é um dos grandes desafios e dificuldades das empresas, né? Ser um RH estratégico. Então, esse olhar para o colaborador, olhar para o ser humano, né, que está ali, que precisa entregar resultado, que está ali trabalhando em prol de um negócio, é importante olhar para esse colaborador, entender a sua necessidade, desenvolver esse colaborador. Então, as empresas hoje precisam investir, né? Hoje fala-se muito da qualidade de vida no trabalho, a felicidade, né, no trabalho. Então, esse é o nosso papel, é nos tornar parceiros, né, das empresas, para que aquilo que a empresa não consegue fazer, a gente faz por ela, para que a empresa possa caminhar, né, com seus desafios e seus resultados de forma alinhada, não só focando na competência técnica do seu corpo de colaboradores, mas também, principalmente, no desenvolvimento organizacional. Quando a gente fala da Inged RH, falando de raio de atendimento, de abrangência, a Inged está localizada para que as pessoas possam já entender. Sim, estamos em Alphaville, Barueri. Raio de atendimento, quem pode contar com vocês? Onde podem contar com vocês? Nós atendemos a nível nacional e também fora do Brasil, né? Temos clientes hoje fora do Brasil também. Então, podemos dizer que o nosso raio é a nível nacional, né? E também fora. Hoje a tecnologia, né, nos ajuda também em relação a isso, de atendermos outras empresas que estão fora do Brasil. Qual que é a importância hoje, como que vocês veem a importância da consultoria e treinamento dentro das empresas? Ela é total, né? Hoje as empresas elas têm como um papel fundamental treinar seus colaboradores, né? Os desafios que as empresas elas enfrentam, né, muitas vezes requer um alinhamento do colaborador com as novas práticas de gestão, né? Então é fundamental a empresa sempre estar pensando no treinamento da sua equipe, né? Hoje em dia a competitividade, né, ela está muito maior do que tempos atrás, né? Então a empresa ela não pode desperdiçar recursos. Para maximizar recursos, somente com pessoas bem treinadas, focadas, elas precisam entender os papéis dentro da organização, né? Então, o que nós gostamos de fazer? Visitar as empresas, fazer um mapeamento do cenário atual. Qual é a sua dor? Diga para mim qual é a sua dor. A Inged RH vai até você. Ela vai entender o seu negócio, ela vai entender qual que é a sua missão, aonde você quer chegar. Nós vamos levantar pontos a serem trabalhados, montar um plano de ação e prover treinamento em cima disso, né? Então, veja bem, as empresas que hoje não treinam, elas vão ficar para trás, porque o seu concorrente vai treinar. Se você não treinar, o seu concorrente treina e vai sair na sua frente. Então, é essencial pensar nisso. Ter uma equipe de alta performance, nós dizemos assim. Complementa, Priscila? Sim, um dos nossos grandes nichos, né, de negócio é o coaching executivo para o desenvolvimento de lideranças. Então, hoje nós vemos, né, a preocupação e a necessidade das empresas, principalmente no desenvolvimento de suas lideranças, porque tudo começa com a liderança. Então, nós fazemos um trabalho muito forte com grandes empresas, inclusive, com o desenvolvimento de suas lideranças, desde níveis, né, de supervisão até alta liderança, capacitando esses líderes com as competências essenciais para que consigam exercer uma liderança com eficácia, né? O certo autor, né, a referência mundial em liderança, que é o John C. Maxwell, ele diz que o resultado está completamente ligado à liderança. Então, se as coisas não estão indo bem, o foco a ser trabalhado é a liderança. Então, isso tem que ser, de fato, uma preocupação essencial para todas as empresas. Olha a responsabilidade, Priscila, Fábio, em relação à linha de frente da Inged RH, para poder levar
na verdade, né, todo esse diferencial para que tudo funcione e que realmente o que as empresas buscam como grandes soluções, que seja oferecida por vocês. Esse Exato. é um dos grandes papéis também, né, que vocês acabam oferecendo aí e implementando dentro das empresas. Né? Exato. Sempre fazendo a diferença, essa é a ideia. Recrutamento e seleção, um outro ponto que muita gente nos trouxe, citando a grande importância, a relevância que se tem dentro das empresas. O que vocês destacariam? Sim, o recrutamento e seleção ele é um processo que ele soma um trabalho operacional e também estratégico, né? O que acontece é que muitas empresas acabam conduzindo um processo de recrutamento e seleção totalmente de forma operacional, que eu tenho a necessidade de um profissional dentro da minha empresa, eu preciso que esse profissional tenha tais conhecimentos técnicos e eu busco esse profissional no mercado. Só que nós sabemos que muitas pessoas são contratadas pela sua competência técnica e são desligadas pelo comportamento. Então, quando a gente fala de um recrutamento e seleção estratégico, é você somar uma avaliação, uma análise, né? Se esse profissional atende os requisitos técnicos, mas também se o perfil comportamental dele está alinhado com a função que ele vai desempenhar. Então, se eu tenho, por exemplo, né, um profissional que ele vai executar uma função de liderança, por exemplo, né, liderar uma área, uma equipe, ele não pode somente dominar aquela área, ele tem que ter um perfil de líder, de gestão, né? Inclusive, isso é uma das grandes dores também, né, de muitas empresas, que é promover pessoas que têm muito tempo de casa e que domina muito aquilo que faz, mas ela não aprendeu a ser líder, né? E aí essa pessoa acaba assumindo uma cadeira de liderança, mas ela não sabe lidar com pessoas, ela não sabe gerir pessoas. E aí esse profissional que era muito bom tecnicamente, ele passa a começar a não entregar resultado porque ele não sabe ser líder. Então, no processo de recrutamento e seleção que nós realizamos para as empresas, nós temos esse cuidado de entregar candidatos que não só atendam os requisitos técnicos, né, de experiência, mas que também o seu perfil esteja alinhado com a função que ele vai desempenhar, com a responsabilidade que ele vai entregar dentro da organização. Com isso, a empresa leva muito a sua assertividade nos seus processos de contratação, diminui, né, o seu turnover, porque ela passa a ter as pessoas certas nos lugares certos. Fábio, complementa? Acho que ela nem deixou espaço. Ela já falou tudo aí, né? Detalhou mesmo. Não, com certeza. Acho que a grande, né, o que é importante frisar aí, né, é a questão da assertividade, né? Porque os custos com a contratação e com a dispensa de um colaborador, eles são altos, né? Sem contar o tempo. A perda de tempo que se tem quando você coloca uma pessoa, né, tecnicamente aprovada, né, passou por um processo de recrutamento e seleção, mas o perfil ele não está alinhado ao cargo, né? Então, por exemplo, nem todos chefes de engenharia, né, todos engenheiros, né, eles estão capacitados para ser um gerente de engenharia. Será que eles sabem coordenar uma equipe, né? Manter uma equipe de engenheiros motivado? Então, o perfil comportamental ele é de suma importância no processo de seleção, de recrutamento e seleção. Não somente de vagas estratégicas, mas vagas também de média e baixa gestão. É importante. Como foi dito, hoje as pessoas precisam estar trabalhando felizes. E por incrível que pareça, a maior parte da infelicidade, né, dos profissionais que a gente vê é por causa do chefe, por causa do gestor. Eu sou infeliz porque eu não gosto do meu chefe. Mas, e aí você pergunta, né, mas por que você não gosta do teu chefe? Porque ele é ruim, porque não sei. Um monte de críticas, né? O seu chefe não é ruim. Ele é humano igual a você, tem sentimento igual a você, ele só está mal treinado. Ou talvez ele só está na posição errada. Nós conseguimos fazer esse diagnóstico, viu? Saber se ele realmente não tem jeito, se não dá conserto. É exatamente isso. Ou se ele está na posição errada.
Sim. Inclusive, Luciano, posso complementar? À vontade. Inclusive, nós temos cases, né, de empresas que já tinham ali colaboradores que já estavam na lista de demissão e resolveram, né, como uma última, assim, a minha última opção, né, nos contratar para fazer esse diagnóstico e entender o clima da empresa e então fazermos um trabalho, né, de retenção com esse colaborador ou com estes colaboradores. E nós temos cases, né, bem interessantes de empresas que conseguiram reter profissionais que já estavam ali, né, como eu disse, na lista de demissão, e a gente conseguiu identificar justamente que a questão não era incompetência, mas as pessoas eram pessoas certas, porém nos lugares errados. Então, quando você identifica isso, você passa a entender, com base no perfil desse colaborador, qual é a função ideal para que ele consiga aliar, né, habilidade, talento, experiência com a função que ele vai executar. E com isso você acaba descobrindo e despertando, né, preciosidades, potenciais que você não via antes, porque justamente você estava com a pessoa certa no lugar errado. E pessoas que passaram então a entregar resultados assim extraordinários e que a empresa hoje diz, né, graças a Deus que a gente teve essa iniciativa de trazer vocês e vocês realizarem esse trabalho, porque hoje essa pessoa que para mim não estava servindo mais se tornou o meu maior talento hoje na empresa. Então nós temos cases assim bem interessantes. Que bom que esses empreendedores deram essa oportunidade, tiveram essa visão. Sim. Vocês hoje acham, na visão desse empreendedor, desses empresários, como é que eles veem exatamente esse trabalho, essa gestão, essa consultoria? Eu falo de consultoria não só na gestão de recursos humanos, mas quando eu falo de gestão ou consultoria também em carreira, como é que vocês observam? É um investimento? É uma despesa? É um custo-benefício de fato? Como é que vocês enxergam? Como vocês percebem que esses empresários enxergam hoje? Eu respondo você. Eu vou lá. Tá bom. Dividem. Então, assim, eu vou começar, depois você complementa, né? Tá bom. Sim, eu acho que a melhor resposta para esta pergunta seria se o empresário, o empreendedor pudesse mensurar as suas perdas por uma má gestão. Né? Quais são as suas perdas por uma má gestão de pessoas? E o grande desafio das organizações qual é? Né? Treinar o líder para ele entender qual é o seu papel dentro de uma organização. Né? Aí, líder, eu não sei se eu estou falando com você, mas você sabe qual é o seu papel dentro de uma organização? Eu vou dar uma palhinha aqui, breve. Um líder tem que inspirar pessoas. Tem que ser um exemplo, ele tem que estar na linha de frente. Ele tem que ser o exemplo da equipe, motivar a equipe, trazer elementos que vão gerar motivação para a equipe. O líder tem que ser visto com esses moldes na gestão moderna. O líder tem que ser o líder. Ele tem que ser um líder. Então, a partir do momento que o líder assume esse papel, sabe o que acontece, Luciano? O colaborador passa a não trabalhar mais porque ele precisa de um salário, porque ele precisa de um meio de vida. Ele passa a trabalhar porque ele se inspira no líder. Então eu trabalho por você. Porque você é meu espelho, então eu... Motiva, né? Sabe? Então, nós temos visto que o nosso trabalho tem gerado isso. Então isso, para quem está investindo num processo de treinamento de equipe de alta performance, né, treinando a liderança, fazendo um processo de recrutamento e seleção, aparentemente é um custo, né? Mas muito mais que isso, é um investimento. Priscila, o que você complementa? Sem dúvida é um investimento, né? Mas pela nossa experiência, nós precisamos dizer que a grande parte, né, das empresas só tomam a iniciativa de fazer esse investimento quando ela começa a ter problemas.
Então, isso é até uma dica que nós damos, né? Não espere você começar a ter problemas de comunicação, de falta de sinergia com a sua equipe, de baixa produtividade, né? De falta de atingimento de resultados. Não espere, porque normalmente as empresas somente buscam, né, esse tipo de trabalho de investir no desenvolvimento das suas equipes quando ela começa a ter problemas. E quando uma empresa ela já tem por cultura esse olhar, né, de cuidar do seu colaborador, ela já trabalha de forma preventiva. E sem dúvida ela, né, sai na frente em termos de concorrência de outras empresas que não estão prestando atenção nisso. Seguimos nessa edição do Podcast Executivo, hoje trazendo a pauta, falando de gestão em recursos humanos, falando da gestão também, na verdade, em consultoria, em carreira. Quanta gente fala, poxa, eu não sei nem qual carreira seguir, preciso de um auxílio, que alguém realmente me oriente, um profissional para me ajudar. Essa, na verdade, é a nossa edição de hoje aqui. Você está chegando agora no Podcast Executivo, tem alguma dúvida, quer trazer a sua pergunta, a sua observação? Sinta-se à vontade, entra no nosso chat, manda a sua pergunta, a gente leva para a Priscila, a gente leva para o Fábio, e eles vão auxiliar vocês aqui na consultoria, ajudando e auxiliando nas informações talvez que você precise para ter uma ideia mais abrangente, para que possa abrir os horizontes. É sempre muito bom estar com vocês, obrigado pela companhia. Dando continuidade, muita gente está chegando agora, eu queria entender hoje quais são os serviços que a Enged RH oferece dentro desse mercado que ela atua e de uma forma diferenciada e com muita maestria. Perfeito. Nós temos duas linhas de negócios, né? Uma voltada para empresas e outra voltada para a pessoa física. Então, para empresas, nós prestamos serviços de recrutamento e seleção, treinamentos corporativos, coaching executivo para desenvolvimento de lideranças e de equipes, terceirização de folha de pagamento e departamento pessoal, projetos, né, para desenvolvimento humano organizacional, como avaliação de desempenho, pesquisa de clima, processos também de outplacement e palestras corporativas, tá? Para a pessoa física, nós prestamos serviços de coaching, programas de autoconhecimento, coaching de vida, coaching de relacionamento, coaching de carreira, coaching voltado à psicologia positiva, né, que é um processo que trabalha muito a questão da... Então, do serviço. O que vocês consideram, na visão profissional, a experiência, como um dos setores ali desses citados, um dos mais complexos? Mais desafiador, pronto, melhor assim. Tá. O mais desafiador, sem dúvida, é o de, quando a gente fala de desenvolvimento humano organizacional, tá? Porque justamente, né, cada empresa tem sua cultura, tem sua história, tem suas necessidades. Então, quando a gente fala de um mundo organizacional, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que elas precisam caminhar juntas, né, alinhadas para que o negócio da empresa funcione bem. Então, a gente tem a questão da liderança, que já falamos aqui, temos a questão da comunicação, feedback, né? Temos a questão do clima organizacional, do relacionamento entre áreas, então, é uma série de... O próprio recrutamento e seleção, né? As empresas conseguirem contratar as pessoas certas para os lugares certos. Então, esse, de fato, é o maior desafio. Por meio do diagnóstico que nós fazemos na empresa, nós conseguirmos, né, mostrar para a empresa o que ela precisa, de fato, fazer em termos de investimento com o seu corpo de colaboradores para que ela consiga mudar o seu cenário atual. A Nancy Gonçalves está acompanhando vocês aqui de pertinho, lá do outro lado da telinha, e deixou os parabéns para vocês aqui. Obrigada. Obrigado. O João Henrique também está com a gente, também está acompanhando e nos trouxe aqui uma questão muito interessante e eu já vou repassar para vocês aqui. Qual que é a responsabilidade do líder no processo de recrutamento e seleção? Ele tem que avaliar o perfil técnico ou comportamental? De fato, a responsabilidade dele é avaliar os dois, tá? Então, o líder, ele tem que ter essa expertise de entender quais são as competências comportamentais que esse profissional que ele vai contratar precisa ter para atender bem a função que ele vai desempenhar,
né? Então, o líder, ele precisa não só olhar para a capacidade técnica e a experiência, né, desse profissional que vai ser contratado, mas principalmente se ele tem competências comportamentais para executar a função, né? Então, quando a gente fala de competência comportamental, é também se essa pessoa, se o perfil dela, ela tem características das quais ele vai conseguir se adaptar ao ambiente de trabalho, né? Hoje a gente sabe que o ambiente de trabalho nas empresas, na grande maioria, são ambientes de pressão. Então, existem alguns estilos, né, alguns perfis comportamentais que não sabem lidar bem com pressão. Existem alguns perfis comportamentais que trabalham muito melhor na parte operacional, nos bastidores de um processo e não na linha de frente, né? Então, tudo isso, o líder tem que ter esse conhecimento para que, de fato, ele possa fazer uma contratação assertiva. Fábio. Exato. E isso é muito importante, né? Mas, assim, a grande pergunta pode ser, mas, ora, como que eu vou fazer isso? Né? Estou contratando uma pessoa para uma determinada vaga aqui, né? Eu consegui avaliar tecnicamente, agora estou conhecendo agora. Como é que eu vou, né? Eu não tenho bola de cristal, como é que eu vou avaliar a questão comportamental, né, dessa pessoa que ela vai trabalhar num determinado setor, aonde ali a necessidade de entrega é latente e por consequente tem a sua pressão natural ali, né? Nós temos ferramentas para ajudar o líder a diagnosticar se aquela pessoa ela vai bem ali naquele departamento, embora tendo todas as competências técnicas necessárias, né, sendo uma pessoa com grande conhecimento, se na parte comportamental ela vai aguentar, né? Isso é tão importante que a gente vê assim, empresas que fazem recrutamento e seleção puro e simples, né, entregar profissionais para o mercado, né, para as empresas, tira do mercado, põe lá nas empresas e daí 3 meses o profissional é desligado. E a gente ouve assim, porque não deu certo. Não deu certo, mas não deu certo porque às vezes nem a empresa sabe responder isso, né? Então o nosso diferencial é justamente isso, nós conseguimos reduzir em muito essa taxa de insucesso. E tudo é analisado, avaliado por vocês ali, direto com esses profissionais, com esses colaboradores? É feito esse trabalho aí, de repente, com cada um deles, dependendo da necessidade. Quando a Enged RH chega na empresa, como que ela observa toda essa necessidade? Obviamente, o seu gestor, o empresário, ele traz, olha, está acontecendo isso. Mas como é que é esse cuidado por parte de vocês? Como é que funciona esse passo a passo? Certo. Como você mesmo, né, disse, primeiramente nós temos um feedback do próprio, seja diretor, né, o líder da área, mas a nossa preocupação também não é só ouvir a liderança, mas é ouvir também o colaborador. Então nós temos algumas ferramentas das quais nós fazemos análises, né? E aí nós pegamos o feedback desse líder com base na visão dele, também, né, o feedback e a visão do colaborador, feedback e visão, né, de outras áreas, de outras pessoas que impactam diretamente também naquela área, naquele departamento. E aí, com base em todas essas informações, nós montamos um diagnóstico. Com base nesse diagnóstico, nós oferecemos a solução mais adequada. Planos. Eu queria complementar. Fica complementar, né, que muitas vezes se faz necessária uma pesquisa de clima. Sim. Né, você ir um pouco mais a fundo, né, com uma pesquisa de clima, para entender, né? Quando você fala, Fábio, uma pesquisa de clima, para quem é leigo, o que ele está querendo dizer com uma pesquisa de clima? Bom, não é se o tempo está quente, está frio, não é isso, gente. Se a pessoa já está... Não é se está quente, se está frio, como é que é? Não, é você avaliar, né, de maneira abrangente, né, até nos seus 360 graus, né, você, como seu gestor, né, como gestor, como líder, ele é visto, né, sobre a ótica de um colaborador, sobre a ótica de um subordinado, sobre a ótica de um par, sobre a ótica de um superior, sobre a ótica de um departamento que não tem tanta interação. Como que é essa pessoa na organização? Como que
que são as pessoas chaves ali. Então, nós vamos coletando informações, montando um mapa, né? E isso vai definindo como é que está o clima da empresa, né? Como é que está sendo ali o dia a dia, não é? O nível de satisfação, exatamente, né, do colaborador. Tem como mensurar. Tem como mensurar. Sim, nós mensuramos isso. Na verdade, nós desenvolvemos uma avaliação sistematizada, né? Nós criamos perguntas juntamente com a empresa, porque tudo que a gente faz tem que estar alinhado com a realidade da empresa, com a cultura da empresa. Então, a gente desenvolve perguntas para que a gente consiga ter essa visão geral que o Fábio falou, né? Não só em relação à liderança, mas o nível de satisfação desse colaborador com o ambiente de trabalho, com os processos que a empresa utiliza, salário, benefícios, a perspectiva que esse colaborador possui de crescimento dentro da empresa, tem uma perspectiva, não tem, né? A empresa investe em você, não investe? Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, a gente faz uma série de perguntas, constrói uma série de perguntas para que a gente tenha um diagnóstico geral, né, de tudo, desde processos até nível de satisfação, liderança, salário, benefícios, enfim, né, são 12 componentes aí que normalmente a gente aplica dentro das empresas. E a gente, então, aplica essa avaliação, com base no resultado a gente mensura, compila os resultados e apresenta um diagnóstico para a empresa. Outro ponto, quando a gente fala da consultoria e a importância que ela tem em relação a planos de carreira, como é que funciona essas técnicas, esses métodos hoje oferecidos por vocês pela Enged RH? O processo de consultoria em carreira que nós oferecemos já é para pessoa física, tá? Então, para pessoas que estão em processo de transição de carreira no mercado de trabalho, que estão em um momento de recolocação no mercado de trabalho, então acontece muito, né, de profissionais serem desligados ou pedirem demissão e não saberem o que fazer a partir dali para conseguir um novo emprego. Então a gente presta essa consultoria de orientação e de ajuda mesmo a esse profissional, ensinando a ele, né, ajudando com todas as ações necessárias para que ele consiga essa recolocação, essa transição. Então a gente vai construir o currículo para esse profissional, a gente vai construir o LinkedIn dele, né? Que é super importante hoje, a maior ferramenta de captação das empresas, né, por profissionais. Nós fazemos simulações de entrevista para preparar esse profissional para participar de processos seletivos. Nós fazemos um processo de autoconhecimento onde ele vai entender quais são suas principais forças e fraquezas comportamentais e também suas maiores competências. Damos uma mentoria, né, para esse colaborador, ou melhor, para esse profissional, para que ele saiba como buscar novas oportunidades de trabalho no mercado de forma estratégica. Então, tudo isso é importante para que agilize, né, esse processo de recolocação desse profissional no mercado de trabalho e que muita gente não sabe como fazer. Então, é esse serviço que nós prestamos para pessoas que estão em processo de transição de carreira. Fábio, é isso? Exatamente, né? Muitas vezes, assim, aquele profissional que já está há anos, né, numa determinada empresa, trabalhando no mesmo cargo ali e tal, quando ele sai por vontade própria ou ele eventualmente é desligado, ele fica perdido. E agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Né? E é importante começar de maneira tendo uma consultoria parceira contigo. Porque a sua chance de recolocação, ela é bem maior do que quem tem um currículo desatualizado, não sabe se projetar no LinkedIn, tem um perfil no LinkedIn que ele não é atrativo, você não soube dar foco nas suas habilidades, naquilo que você realmente sabe fazer, naquilo que você é bom, sabe? Então nós sabemos como fazer brilhar, sabe, as suas competências. E eu queria até complementar, Luciano, que muitos profissionais, né, acabam colocando sobre a empresa que trabalham a responsabilidade da sua evolução de carreira. E isso é uma das orientações que eu costumo sempre dar, né, para o profissional, de que a carreira é sua, ela não é da empresa.
Então, é você que precisa saber que profissional você quer ser, aonde você quer chegar e o tempo que você quer chegar. Se a empresa em que você trabalha ela não estiver atendendo a este plano, você que precisa, né, estabelecer o que você vai fazer então para que a tua meta de carreira aconteça, porque a carreira é sua, ela não é da empresa. E muitos profissionais não têm essa visão, né? E acabam chegando em um momento de suas carreiras dizendo não tive mais oportunidades, não cheguei onde gostaria de ter chegado porque a empresa em que eu trabalhei, as empresas das quais eu trabalhei não me deram oportunidades. Mas na verdade a carreira é sua, você precisa saber estabelecer as metas, né, de onde você quer chegar e como quer chegar. E essa é uma das orientações que nós damos para esses profissionais. E a importância também desses profissionais perceberem o talento que eles têm. Porque às vezes eles começam a pular para um lado, para o outro, que não tem nada a ver exatamente, né, do feeling, do dom que ele tem, e ele acaba se frustrando ou achando que é incapaz. Exato. Na verdade não, está seguindo apenas um caminho que de repente não é o caminho correto. Por isso a assessoria de um profissional que possa vir a te entender vai ajudar e demais. Né? Eu tenho algo a dizer importante que, olha, tivemos cases exatamente assim, de pessoas que foram desligadas, né? E elas vieram para contratar a consultoria em carreira, né? Para voltar para o mercado. E nós identificamos, né, na conversa com esse profissional que ele precisaria passar por um processo de coaching antes. E no processo de coaching, sabe o que aconteceu? Essa pessoa passou a empreender. Essa pessoa passou a empreender porque nós identificamos que o momento dela já não era mais para ela ser uma CLT. Ela tinha que ser uma consultora ou montar um negócio próprio, não é? Então, alguns casos desse tipo passou por nós. Né? Esse detalhe do coaching é um outro diferencial da Inged RH também, sim, né? Sim, é um dos nossos carros-chefes, né? É o coaching. Então, nós trabalhamos muito fortemente com o desenvolvimento pessoal e profissional, tanto dentro de empresas quanto para pessoas que buscam, né, por autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o processo de coaching é um processo muito eficaz para mudanças e alcance de objetivos, porque nós trabalhamos autoconhecimento e também ação para resultados. Então você entende quem você é, você entende o que você quer, você estabelece os seus objetivos e no processo de coaching você é impulsionado a colocar esse objetivo em prática. Então isso faz com que você saia do ponto A para o ponto B de forma rápida. Uma outra questão também que eu queria trazer é um grande diferencial que hoje a Inged tem, que são vários, mas gostaria que vocês compartilhassem com o pessoal que estão nos acompanhando. Quando eu falo de diferenciais da Inged RH, na parte de pessoa jurídica de empresas e na pessoa física, o que vocês destacariam a diferença aqui e a grande diferença aqui da Inged? Tá. Para empresas, o grande diferencial da Inged RH é de fato a parceria. Então nós enquanto consultoria gostamos de trabalhar de lado a lado mesmo, sermos parceiros das empresas. Então nós gostamos de estar presentes dentro da organização, se for necessário apoiar o RH em momentos, né, estratégicos e desafiadores. Gostamos de fato de conhecer os funcionários, conhecer cada um da liderança, entender os objetivos da empresa, não só atuais, mas futuros também, para que de fato a gente consiga entregar um resultado significativo e satisfatório para a empresa como um todo, né? Não só quem está na governança, mas também para os colaboradores que trabalham ali. E para a pessoa física, vou dividir aqui com o Fábio, senão ele vai falar que só eu falo. Para a pessoa física, nós temos também aquela questão, a questão da proximidade é importante citar, né? Estarmos próximos e fazermos um trabalho, não só usar ferramentas que estão ali numa maleta de ferramentas, não é? Não, você entender a necessidade da pessoa, né? Você ter um tempo com ela,
né? Para ela abrir o coração. Você entender muitas vezes o momento da vida dela no particular, porque isso pode influenciar em algumas decisões na carreira, inclusive em algumas frustrações, não é? Então, é importante esse trabalho que a Enged faz, né? A Priscila é formada em neurociência, né? Ela é coaching de grandes empresas, né? Ela faz coaching para diretoria de grandes empresas multinacionais, automotiva, né? Então, embora você está dentro de uma empresa, você está tratando com pessoas. Então, ao mesmo tempo que você está na pessoa jurídica, você está na pessoa física, é inevitável. Então, o mesmo trabalho que a gente faz com um diretor de empresa, com um gerente, é o mesmo trabalho que nós vamos fazer com uma pessoa física, não é? E às vezes muito mais aprofundado, porque ela vai sair do ambiente corporativo e ela vai poder se abrir mais, trazer mais subsídios para a gente trabalhar, né? Seja na área profissional, né? Seja numa decisão que ela quer tomar. Olha, para você ver, nós fizemos coaching já de casal. De casais? De casais. Nós fizemos coaching de casal, né? Uhum. Já tivemos situações de que veio o executivo da empresa fazer o coaching, gostou, trouxe a esposa, depois os dois fizeram juntos, depois mandaram os filhos. Então já tivemos experiências assim de fazer coaching com a família inteira. Eu gostaria... a credibilidade, exatamente, né? A confiança. Só gostaria de explicar um fato, né? Que hoje, quando a gente fala de coaching, a gente lembra daquelas palestras motivacionais, né? Que arrasta multidões e você é movido por aquele impulso do momento, aquela motivação, não é? Você sai vibrante dessa palestra. O que nós fazemos é algo totalmente diferente, não é isso. Não é promover a motivação, não é isso, né? É trabalhar a pessoa, é trabalhar os seus objetivos, não é? É tudo muito personalizado, muito humanizado, seja empresas, seja pessoa física. Esse é um trabalho muito diferenciado em relação a esse suporte que vocês oferecem. Não tem nada padronizado, né? Não tem como ser assim. Então, esse cuidado de entender cada empresa, cada colaborador ou cada pessoa física nesse atendimento que vocês também oferecem, sempre é personalizado. Sim, nós temos uma metodologia própria da Enged RH, desenvolvida pela Enged RH, e nós adaptamos essa metodologia de acordo com a realidade e a necessidade da empresa. Olha, eu quero citar um exemplo. Nós fizemos um treinamento super bacana, né, num salão de cabeleireiro muito grande da alta sociedade, com inúmeros cabeleireiros ali, uma equipe, né, que não é só dentro de uma empresa, né? Nós fizemos um treinamento lá com esses profissionais e foi, nossa, assim, um resultado muito bacana. Não é só um segmento executivo. Não é só o segmento executivo. Então são vários setores que vocês acabam ajudando também. Exato, porque a gente atua não no setor, né, não no segmento, a gente trabalha com as pessoas, né, com o profissional, com o ser humano. Então isso é independentemente de segmento. Como que a inteligência emocional ela pode influenciar nas organizações? Influencia? 100%. 100%. Porque são as emoções que impulsionam as tomadas de decisões. São as emoções que impulsionam, né, a resposta do colaborador a um ambiente de pressão, a uma cobrança, a uma meta, né? Então, as nossas emoções elas estão relacionadas a tudo que nós somos no nosso dia a dia. Nossa maneira de reagir às situações que nos acontecem, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Então, sem dúvida, a inteligência emocional influencia muito. Eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito disso. Por favor. Mas esse tema aí me interessa, porque, olha assim, eu já vi pessoas não tão capacitadas prosperarem na vida porque tinham inteligência emocional muito bem trabalhada. E eu já vi o contrário também. Pessoas altamente capazes, né,
com muita experiência e fracassar completamente porque não tem inteligência emocional. Então, a questão da inteligência emocional é uma bomba armada. É uma bomba armada que ela precisa ser trabalhada. Não é? Precisa ser trabalhada porque as pessoas precisam se conhecer. Né? E como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar a questão da inteligência emocional? Né? Não é, a gente não está falando, né, da Gabriela, né, que eu nasci assim, eu sou assim, né? O que nós queremos? Fazer você entender seus gatilhos, ué. Trabalhar você, fazer você entender seus gatilhos e o que vai e o que são ferramentas que vão neutralizar os gatilhos e fazer você se dá muito bem em situações de pressão, situações onde você naturalmente explodiria. Quem explode perde oportunidade. A verdade é essa. Teve cases que emocionaram vocês? Foi algo realmente muito forte, independente, falando de empresa, falando de pessoa física, algo que marcou bastante? Sim, sem dúvida. Recentemente mesmo, né? Tive uma cliente minha aqui que me deu um feedback inesperado, né? Dizendo que ela encontrou a sabedoria que ela tanto procurava na vida, né? Por conta justamente de todo esse conhecimento, essa orientação que nós trazemos, né? Seja para a pessoa física, seja para dentro das empresas. Então, algo que eu costumo sempre ouvir em palestras e em treinamentos que eu ministro, após o treinamento, após a palestra, as pessoas costumam vir me abraçar, agradecer pelo conhecimento que foi proporcionado ali. E o que eu costumo ouvir, né, com muita frequência é: Priscila, se eu tivesse tido esse conhecimento há 10, 15, 20 anos atrás, hoje certamente eu seria uma pessoa diferente, eu teria uma vida diferente. Então, sempre que eu ouço isso, que nós ouvimos isso, realmente nos mostra que nós estamos no caminho certo, estamos cumprindo a nossa missão. Fábio, é isso? É isso e mais um pouco, sabe? Eu já ouvi pessoas dizerem, né, para a Priscila, falar: Priscila, você mudou minha vida. Você mudou minha vida. Né? Depois que passaram por um processo de autoconhecimento, que se encontraram, que, né, a gente recebe feedback, né, dos processos que a gente fez já, né? A gente vê as pessoas felizes, trabalhando naquilo que sempre gostaria de trabalhar, mas que por si só nunca iriam conseguir chegar ali. Por causa de medo, falta de orientação, né? Alguém que está lá impulsionando, trabalhando, né, os seus temores, né? E é muito bom, sabe? É muito gratificante. Essa, olha, é a melhor recompensa para nós da Enged, é poder ouvir isso. Olha, você mudou minha vida. Esses são os maiores presentes. Sem dúvida. Inclusive, eu tenho um presente ali que eu guardo com muito carinho de uma cliente minha, uma caixinha que ela me deu ali escrita Transformadora de Vidas. E eu guardo esse presente com muito carinho porque ele faz todo sentido para o nosso trabalho. E mudar para melhor a vida das pessoas não tem preço, né? Com certeza. E o pessoal comenta que parece que você tirou uma venda dos meus olhos, que tinha um bloqueio e eu não conseguia ir além e de repente... Isso mesmo. Exato. Ó, quem tá com a gente aqui, o Lucas, você já vai complementar, Fabio. Ele comentou aqui acompanhando vocês, Lucas Souza, entrevista incrível, comenta ele, tá adorando a entrevista aqui e elogia aí o trabalho de vocês. Obrigada, Lucas. Obrigado, Lucas. Assim como o João Henrique também. Uma aula sobre carreira, parabéns, comenta também o João. Obrigado, João. Obrigada, João. Legal vocês participarem com a gente, trazer a sua observação ou sua dúvida, o seu comentário, é sempre muito bom. Obrigado pelo carinho de sempre de vocês. Uma outra preocupação, quando a gente contrata a Enged RH, a gente tem todo o suporte, seja empresarial, seja pessoa física, do início ao final. E depois, se eu precisar de algo a mais, de uma ajuda, olha, vocês conseguem, vocês mantêm esse contato, sabe aquele pós? Tem isso, tem esse cuidado, tem essa preocupação por parte da Enged
RH? Sim, sem dúvida. Inclusive, grande parte dos nossos clientes são clientes já fiéis, né, de há muito tempo, que já trabalham conosco em parceria. Justamente por conta disso, nós procuramos manter essa fidelização com o cliente, independentemente de termos finalizado um projeto, permanecemos à disposição. Qualquer dor, qualquer necessidade, só nos chamar, nós corremos aí, né? E te apoiamos para qualquer situação. Então, sem dúvida, essa é uma das um dos nossos DNAs. Você ia comentar alguma coisa aquela hora que a gente estava comentando, né? Do sucesso, do prazer, do presente. E eu acabei te cortando para falar do Lucas e do João. Você se recorda o que você ia comentar? Lembro. Sim, essa nossa interação, né? Nós costumamos falar assim, as indústrias elas têm um produto, né? E nós temos pessoas. Isso para nós é o nosso tesouro, né? O valor da Engedi ele tá aí em pessoas, né? Então quando nós finalizamos os processos que a gente vê, né? O resultado na vida das pessoas é fantástico, é muito prazeroso, é muito bom. E aí não tem como nós não voltarmos, né? Não mantermos contato, né? Não tá sempre se falando. E aí, como é que tá? Né? Você tá bem? Precisa de mais alguma coisa? Estamos sempre à disposição, né? E, Luciano, por falar em serviços da Engedi, né? Para você ver, olha só, nós entendemos, né? A Engedi ela tem um serviço que é terceirização de folha de pagamento, né? Que não foi falado ainda aqui, né? A terceirização, nós fazemos a terceirização de folha de pagamento, né? Mas como é que é isso, né? As empresas falam assim, bom, o meu contador ele gera a minha folha de pagamento, às vezes está até lá no meu pacote, né? Então, nós temos um diferencial muito grande em relação a isso, né? E nós entendemos essa necessidade foi na pandemia. Na pandemia que nasceu essa linha de negócio da Engedi. Por quê? Muitas empresas, startups, né, elas nasceram na pandemia e nasceram quase que 100% em home office, né? Então, as empresas aderiram a esse modelo home office e isso vem se permeando ao longo dos tempos, né? Hoje nós temos clientes, por exemplo, que a frequência dos funcionários no escritório é 2 vezes por semana só, né? Eles praticamente estão todos lá em home office. Então, essas empresas que nasceram na pandemia, a dor do empresário qual é? Poxa, eu preciso pensar no meu negócio. Eu preciso pensar em fazer dinheiro e as pessoas quem cuida. E nós entendemos essa necessidade de não só terceirizar a folha de pagamento, mas o departamento de recursos humanos e DP da empresa. Nós prestamos assistência total, né? Então nós temos empresas que nós cuidamos do departamento pessoal, né? Das pessoas, da folha de pagamento, né? Algo que uma contabilidade não faz. A contabilidade ela vai te gerar a folha de pagamento, ela vai pôr de férias, tirar de férias. Quem fala com o funcionário? Né? Quem fala com o funcionário? Quem que vai ligar para ele? Quem que vai ligar? Quem que vai pegar e entender a dor do funcionário? Não é? Certamente não é aquele empresário que ele fundou a empresa recentemente, né? Mas nós fazemos esse serviço, tá? Quer dizer, um outro diferencial que também é oferecido como serviço pela Engedi RH. Exatamente. Acabaram pensando quase tudo, hein? Fechando o cerco, na verdade, aí. Sim. Priscila, algo a acrescentar que não comentamos ou não trouxemos, que você não quer deixar de fora, que você gostaria de complementar? Sinta-se à vontade. Perfeito. Bom, gostaria de complementar, né, o crescimento que a Engedi RH tem tido no mercado. Nós já estamos há 10 anos no mercado, 11 na verdade, né? Completamos 11 anos este ano. E a Engedi tem vindo numa crescente no mercado de trabalho, em credibilidade, em excelência nos seus serviços. Então, nós temos aí uma avaliação muito excelente
No Google Meu Negócio, por exemplo, ali nossos clientes, né, costumam sempre deixar depoimentos. Então, nós temos crescido muito, tanto em abrangência de mercado, quanto em credibilidade, em posicionamento de mercado e em resultados extraordinários dentro das organizações. Fábio, se você pudesse deixar aqui uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, qual seria essa mensagem? Olha, eu diria assim que acredite em você, no seu potencial, olhe para dentro de si, mas de uma maneira diferente da qual você tem olhado. Busque conhecimento, busque desenvolvimento, né? Busque o alinhamento de quem você é com aquilo que você faz. Sabe por quê? Isso gera felicidade. Priscila, sua mensagem. Eu vou complementar a do Fábio. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Então, seja isso para empresas ou seja para pessoas, é muito importante você olhar para dentro de si, você entender quem é você, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para isso. Então, busque investir em si mesmo, né? Para empresas, o que eu gostaria de deixar como mensagem invista nos seus funcionários, invista no seu capital humano, porque colaborador feliz produz muito mais. E para você, né, pessoa física, busque o autoconhecimento, busque o desenvolvimento pessoal, porque a eficácia de resultados na nossa vida está diretamente ligada ao nosso desenvolvimento. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Hoje, na pauta, falando de gestão de recursos humanos, gestão e consultoria em carreira, trouxemos dois convidados muito especiais, recebendo nessa nossa edição Priscila Moraes, ela que é consultora executiva, mas também especialista comportamental, a fundadora da Enged RH, juntinho com o Fábio Moraes, ele que é diretor administrativo, atuando também com toda a sua experiência, né, coordenando todo esse time, fazendo a diferença voltado a esse trabalho mais segmentado, mais direcionado, não só para os empresários, para seus colaboradores, falando de empresas, mas também para a pessoa física, que necessita e precisa aí de uma luz, de um direcionamento. Então, em nome do canal Podcast Executivo, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, desse trabalho que a Enged RH traz já há 11 anos fazendo a diferença e ajudando aí tantas famílias, tantos empresários, tantas pessoas, tantos profissionais em carreiras novas ou, né, descobrindo uma carreira nova. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Deixa um abraço carinhoso para toda a família Enged RH. Muito obrigado, Luciana. Obrigada. Quer deixar um abraço aqui? Aproveita. Nós que agradecemos primeiramente pela oportunidade, né, de conhecer você, Obrigado. participar do podcast executivo. E queremos deixar um abraço para as... Opa, esqueço À a vontade, câmera. agora se direciona. Queremos deixar um abraço, né, para a nossa família, nossos amigos e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Fábio, seu abraço, aproveita. Um grande abraço a todos que estão conosco, né? Quero agradecer você, Luciano, né, o podcast executivo, por ter vindo até nós, escolhido a Enged para estar aqui hoje, né, compartilhando um pouco do que a gente faz, a nossa experiência, sabe? E isso é bem bacana e eu espero encontrar vocês que estão nos vendo aqui nessa tarde, né? E faço votos que todos fiquem bem. Um abraço a todos. Um abraço aos nossos clientes também, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Luciano. E o nosso muito obrigado sempre pelo carinho de vocês, acompanhando toda a nossa programação, aí do outro lado da telinha, aprendendo um pouco mais com os nossos convidados, profissionais, atuando nos mais variados segmentos e conhecendo essas grandes empresas que fazem sucesso no seu dia a dia, cada um na sua área. Muito obrigado pelo carinho de vocês e para todos vocês uma ótima tarde. Tchau, tchau.